Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante. Meus amigos, estamos para mais um capítulo aqui do Falando de Vinho, ao lado do Vitor de Freitas, sommelier, nosso amigo, expert em vinhos. E como vocês já perceberam, nós estamos aqui com 2 garrafas de vinho. Estamos na Sulina. Quero agradecer ao Emílio, à dona Neide, ao Matheus, a toda a família Sulina pela recepção, né? Tornando possível esse programa que a gente, a partir de agora, vai falar sobre vinhos chilenos. Tá tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Já estava com saudade já, né? Depois desse carnaval, já estava querendo retomar nossa conversa. Vitor, por que a gente vai falar de Chile hoje? Porque simplesmente é o maior exportador de vinhos para o Brasil. Verdade. Verdade. O Chile hoje, em volume principalmente, né, exporta muito aqui para o Brasil. E eu não conheço ninguém que começou a tomar vinho ou que vai no mercado pegar uma garrafa de vinho que ainda não tenha se deparado com uma reserva, um reservado ou um vinho chileno. Então eu acho que nosso intuito aqui é dar dica para o pessoal, né? Eu acho que a gente tem que falar de Chile. A gente percebe no mundo do vinho que existe agora que o mercado nacional está desenvolvendo, está aparecendo no planeta todo, tem gente que fala, poxa, mas o Chile, temos que tomar vinhos brasileiros, mas por isso que a gente trouxe aqui o Chile, não é? Porque lá existem uvas, terroir, DOCs, vinhos muito importantes. E por que o Farmos e o Montes Alfa? Porque são 2 exemplares bastante típicos e muito bons do Chile, né? Então nós temos aqui, quando a gente fala de Chile, a gente não pode esquecer de que nós estamos falando de um país que tem deserto ao norte e tem a geleira no sul, correto? Então você tem diversos terroirs. E no Chile, os terroirs são denominados, são demarcados por vales. Então, quando a gente precisou falar aqui de Chile, eu falei, vou trazer 2 exemplares bastante típicos, né? De 2 vales super importantes. Um que é o Vale do Curicó, está próximo do Vale Central, e o outro que é o Vale do Colchagua, que é um vale do coração, e essa vinícola principalmente. E tem uma explicação por que é do coração? É pelos vinhos que fabrica, pela sua experiência profissional? Porque, assim, simplesmente foi a primeira vinícola que eu visitei na minha vida. Que legal. Só isso. Que legal. Nós fomos convidados pela Sônia, que é a gerente de exportações da Montes, né? E fomos extremamente bem recepcionados, porque, assim, você já era legal visitar para o Chile, fazer uma visita. E a recepção que nós tivemos diretamente com o proprietário, com o Aurélio Montes, né, que simplesmente nos serviu, degustando todos os vinhos da casa. Depois nós fomos almoçar da onde é esse vinho, por isso que eu quis escolher o Chirá. Que legal. Né? Nós fomos até o vinhedo, da onde vem esse vinho, e tivemos um almoço no Parreiral maravilhoso. Então, eu falo, além de ser um vinho excepcional e uma vinícola maravilhosa. Você está falando de 2 vinícolas, mas você fez questão de escolher 2 uvas, Sauvignon Blanc e Syrah. E Syrah. Por quê? Por causa desse vinhedo e desse vale. Tá? Por quê? Nós sabemos que a uva emblemática do Chile é Carmener. Obviamente, nós podíamos ter escolhido um Carmener também, tá certo? Agora, como eu falei no outro programa com você, de vinhos de verão, a Sauvignon Blanc é uma uva muito boa para isso, para entrada, para salada, né? E do Vale do Curicó, que a gente vai falar depois um pouco mais de detalhes, essa Farmos, que é uma vinícola boutique excepcional, é um vinho que se adapta ao quê? Ao nosso calor, à piscina, à entrada, tudo, a frutos do mar. Ao nosso clima. Tudo a ver. E depois a Syrah, por quê? Porque ela tem uma tipicidade, uma qualidade fora do normal, entendeu? Então, assim, eu falei, já que nós temos que escolher 2 vinhos, nós temos outros vinhos para trazer, né? Podia trazer Cabernet Sauvignon, podia ter trazido, só que esse vinho eu sei que é excepcional. Se é para dar uma dica para o nosso pessoal, para os nossos telespectadores, esse Syrah do Vale do Colchagua é assim, ele é a tipicidade da Syrah com uma qualidade fora de série. Legal, eu acho que tem tudo a ver. Por onde você quer começar falando de Chile? Terroir, DOCs, regiões? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar em Chile é assim, eu acho que o pessoal tem que perder um pouco do preconceito.
né? Porque o pessoal fala, tem muito reservado. Realmente, por que é um grande volume? Porque o reservado é muito volume, né? Muita gente que começa a comprar um vinho, como você falou de preço, a gente sabe que é algo, né, importante, só vai e acaba começando com o reservado. Eu particularmente acho que nós deveríamos pular já um patamar acima. Mas como você pega, por exemplo, uma Conte Toro, que faz desde um reservado até um Dom Melchior, que é um dos melhores vinhos do mundo hoje, é a mesma vinícola. Então você tem um vinho muito simples, que vem para o Brasil, não existe em outro lugar, infelizmente só vem para cá o reservado, mas o reserva já começa a ficar legal, entendeu? Então por que eu escolhi o Chile? Depois, se a gente puder, vocês vão ver um mapa dos vales, nós temos assim diferentes terroirs, nós temos diferentes variedades de uva e com isso hoje, principalmente hoje, porque antes os vinhos eram muito parecidos, né? Muito iguais, muita madeira, hoje não. O Chile hoje está fazendo vinhos excepcionais com diversas variedades, buscando mais modernidade, buscando mais frescor, né, do que muita madeira. Então nós temos bastante coisa para falar do Chile. Você falou de um detalhe muito importante e eu já ouvi de muita gente. Não, o vinho chileno reservado é bom. Escrito reservado no rótulo é sinônimo de qualidade? Então, aí que é legal. Por que a gente gosta de fazer esse tipo de programa, né? Porque o pessoal tem que entender que reservado não é reserva, tá? Reserva uma coisa, reservado é outra. Completamente outra. Existe uma brincadeira aqui que o pessoal fala que ele é reservado só para o Brasil. Entendeu? Porque como não existe outro lugar do mundo, esse vinho só vem para o Brasil, infelizmente. Tá? Porque realmente é o mais simples da cadeia, de qualidade de vinho é o mais simples. Mas o reserva já é legal, entendeu? Só que não é reservado, não é reserva. E infelizmente, por exemplo, no Chile, você não tem uma legislação dizendo o seguinte, o reserva tem que passar tanto um tempo em madeira, depois mais tanto tempo em garrafa. Não. Mas os bons produtores, como a própria Conte Toro, como a própria Montes, como a própria Farmos, quando põe reserva é porque passou um tempo em madeira, realmente é um vinho diferenciado do normal. Tá? É importante você falar de legislação, porque cada país tem o seu. Exato. O seu modo de trabalhar, as suas leis. Exatamente. É isso que denomina o que você, na maioria dos países, né, pode escrever e colocar no rótulo, é isso? É isso, mas Vitor, assim, é que para você chegar a esse ponto de legislação, você já tem que gostar muito de vinho, já tem que estudar um pouco mais de países, já não é uma coisa tão simples. O importante é saber o seguinte, que a maioria dos países hoje, quando coloca DOC ou coloca realmente um terroir específico, aí não, aí a coisa já é séria. Tá? Pegando, por exemplo, o Vale do Curicó, certo? Então nós temos as características, tem que ser X para ser chamado vinho do Vale do Curicó. Assim como em Portugal, assim como na Itália, assim como na França. Então isso realmente já vale a pena você conhecer um pouco mais. Por isso que eu falei, vamos falar um pouco dos vales, porque se a pessoa tiver que escolher um vinho chileno e não saber por onde começar, pelo menos olha no contrarrótulo. Se tiver informação lá do vale, assim, peraí, eu escutei falar no programa, né, que um vale assim, esse é mais uva mais fria, são uvas brancas, vem melhor daquele vale, esse daqui é uva tinta, vem melhor daquele vale. Eu acho que isso é bacana a gente passar para os nossos telespectadores. E quando a gente fala de DOC, é denominação de origem controlada. Exatamente. E o que significa isso? Que aquele vinho vindo daquela região atende a determinadas normas específicas para ser chamado de DOC, entendeu? Então, por exemplo, não é qualquer uva, né, qualquer variedade de uva que pode entrar. Não é qualquer região. Não. Aí, assim, daquela região, então, você já tem, por exemplo, uma região mais fechada, certo? Daquela região, para você ostentar lá que o vinho é DOC X, ele tem que atender às exigências. Às vezes são variedades, às vezes produtividade, tá? Você não pode fazer uma grande produção de uma determinada uva, às vezes é uma produção menor, depois tempo que passou em madeira, depois tempo que passou em adega, tem toda uma legislação para ele poder ser chamado de DOC X. Vitor, nós vamos degustar esse Sauvignon Blanc nesse programa, certo? Vamos, eu vou inclusive mostrar como é que abre essa tampa rosca aí. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente vai fazer essa degustação desse Sauvignon Blanc da Farmos, eu ao lado do Vitor de Freitas. É um intervalo rápido e eu volto já já.
Estamos de volta, meus amigos, aqui na Sulina, restaurante em Campinas, em Souzas. Aliás, a gente agradece demais à família do Emílio, ao Matheus, à dona Neide, pela recepção também, agradecendo a Moi Wines, que fica no Cambuí, em Campinas, que gentilmente nos proporcionou esses 2 vinhos que já já a gente vai degustar. Bom, agora as honras da casa são todas suas, meu caro Vitor de Freitas. A gente escolheu esse vinho por 2 motivos, né? Primeiro que a Sauvignon Blanc é uma uva emblemática hoje no Chile, né? Tanto de volume quanto de qualidade. E esse especificamente vindo do Vale do Curicó, que a gente tem que sempre pensar o seguinte: bom, eu vou tomar um vinho branco do Chile, por que não escolher do vale certo? Tá? A uva branca você sempre linka a um vale mais frio, de uma temperatura mais moderada. E no Chile, por causa do Oceano Pacífico, da onde vem uma brisa bastante fria à noite, que resfria os vinhos. Então, os melhores terroirs ou DOCs do Chile para vinho branco é ali, beira do Pacífico, Vale do Casablanca, indo para Valparaíso, Vinha del Mar, pegando ali Vale do Lleida, né? Pegando o Vale de San Antônio e esse Vale do Curicó. Tá? Mas essa garrafa, eu tenho uma curiosidade para mostrar para o pessoal aqui. Porque eles vão perguntar, Carlos Henrique, mas esse não tem rolha, não deve ser tão bom. Por favor, explique. Então, a tampa rosca, ela é engraçada. O pessoal tem essa coisa, mas é uma tampa rosca. É preconceito. Preconceito total. Até porque, eu vou te falar, os vinhos australianos de alta gama usam tampa rosca. E eu já vi trabalhos, né, no mundo do vinho dizendo que os vinhos que envelheceram com tampa rosca envelheceram tão bem ou melhor do que com rolha. Tá? Mas, tirando o charme, eu só queria mostrar para o pessoal o seguinte: não tem nada a ver com desqualidade, entendeu? Essa palavra não existe, mas não tem nada a ver que o vinho é pior ou melhor. Mas tem uma curiosidade: não se abre tampa rosca assim. A tampa rosca se abre segurando aqui e fazendo esse movimento, entendeu? Para ela poder quebrar, aí você abre. Porque eu já vi muita gente pegar a tampa rosca que vai ficar tentando, não consegue, cara, é barato. Mas eu vou servir você aqui e a gente vai degustar esse vinho aqui. Então fale um pouquinho das características desse Farmos Sauvignon Blanc. Reserva. A Sauvignon Blanc, ela vai muito bem no Chile. Hoje é uma uva que realmente vai muito bem, está muito bem e ela faz muito sucesso. Tá? Mas dá uma olhada na intensidade aromática desse vinho aqui. Impressionante. Impressionante, né? Aqui tem pêssego, fruta branca, frutas maduras, brancas, né? Fruta branca, a gente difere um pouco de fruta amarela, né? De fruta tropical, com uma manga e tal, aqui não tem. E por que é importante tudo isso? É porque é a característica. O olfato, depois a gente vai perceber na boca. É porque, assim, CH, a gente vai falar aqui de vinho, vamos dar dica para o pessoal comprar, mas a gente pode também dar uma dica, como é que é o processo de uma degustação de vinho, né? A gente começa sempre pelo visual, porque muitas vezes você vai pegar um vinho, você já vai ver que ele não está legal de cara. Entendeu? Por exemplo, se ele tiver com muita borbulha, por exemplo, no vinho tinto, ele já pode estar vinagrado. No branco é diferente. O branco, se ele tiver muito amarelo ou já para âmbar, já é sinal de que ele envelheceu, ficou ruim. Porque ele não é para ser, ele é para ser assim, ó, um amarelo palha, claro, límpido, brilhante, tá? Aí depois você vai para o olfativo, por quê? Porque você vai ver se ele vai repetir. Você compra uma Sauvignon Blanc, você pega um vinho frutado, um fresco. Se você colocar no nariz e não tiver nada disso, você fala, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso que a gente faz. Mas olha que delícia de vinho, né? E na boca, por isso que a gente quis mostrar para o nosso pessoal, a Sauvignon Blanc, ele é fresco, né? E como é que você fala do frescor do vinho? Você engole, né? Perceba que as tuas papilas, a sua língua vai começar a verter água. Ela começa a encher a boca de água. Por quê? Que é a acidez do vinho. É mesmo que você chupar limão. Se você chupar limão, você não vai ficar com a boca cheia d'água? É isso aqui. Um vinho com alta acidez, com uma boa acidez, ele vai deixar a sua boca, ó, salivando. Acidez então, é sinônimo de qualidade, Vitor? Para o vinho branco, principalmente. Sim. Se não tiver, ele vai ser chato, insosso, não é legal. E uma coisa, tem que ter frescor. E uma coisa que eu não sei se você concorda, que eu acho, pelo menos como tomador de vinho, é a persistência do vinho. Sim. Porque tem um vinho que ele tem até uma acidez, mas ele dura muito pouco na boca. Exatamente. O tripé, né, hoje, para pegar o vinho branco, né, de qualidade, que você tem que ter é, primeiro, uma boa intensidade aromática, olfato. Repete o que você espera da fruta. Segundo, na boca, ele não pode ter desequilibrado. O álcool não pode estar desequilibrado, ele tem que ter acidez.
E agora, sinônimo de qualidade é o que você falou, é persistência. Aquele vinho que você bebe, você tem que beber, tomar 2, 3 goles e tal, para você sentir alguma coisa, já é de qualidade inferior. Eu não sei se eu estou correto, mas eu, depois que degustei, ficou quase 10 segundos na minha boca essa acidez, esse aroma maravilhoso. Então, isso é sinônimo de qualidade, exatamente. Né, por isso que a gente escolheu um vinho, né, que ele tem todas essas características. A gente tem que dar dica para o pessoal. Então, já que você vai estar aqui, vai pegar uma carta de vinho, você vai começar com um vinho branco de entrada, você vai comer uma salada, uma casquinha de siri, frutos do mar, que é muito bom aqui na Sulina, né? Aí, outro dia eu fiz essa experiência. Ele vinha tão saboroso, tão gostoso, né? Que você toma ele harmoniza muito bem com a entrada, só que depois ele fica. Então, ele te traz tudo aquilo que você precisa para um bom vinho branco. Aliás, além de frutos do mar maravilhosos que tem aqui na Sulina, tem um bacalhau fantástico aqui. Show de bola. Né? Então, essa harmonização é muito importante para a valorização do prato. Exato. E para a valorização do próprio vinho. Porque se a coisa não tiver em conformidade, né, Vitor? Olha, deixa eu te dar uma dica que você não aproveita tudo que você tem que aproveitar do vinho e não aproveita da alimentação. Uma vez eu tive uma dica assim de ouro de um professor, né, meu, que foi assim fantástico. Ele falou: você está com um bom vinho, você está com uma boa comida, mas qual é a harmonização perfeita? Que os dois juntos dão algo melhor ainda, entendeu? Então essa que é a grande dica da harmonização. Você tem um bom vinho, você tem um bom prato, mas quando os dois estão juntos, você tem algo que transcende. Bom, a gente está com Sauvignon Blanc aqui, e é uma uva forte no Chile. Sim, total. Por isso que a gente trouxe. É a mais forte, a mais importante entre as brancas ou não? Ela divide hoje o protagonismo com a Chardonnay. O Chardonnay chileno é muito famoso, entendeu? De muito volume, as pessoas já conhecem a Chardonnay. E a Chardonnay, no Chile, tem uma outra vertente que não tem a Sauvignon Blanc. Quando você passa em madeira, a Chardonnay te dá uma outra bebida. Mas peraí. Passa em madeira vinho branco? Vinho branco, total. É? Total. É, porque aqui, eu tô toda hora provocando o Vitor aqui, quando a gente porque fala assim, a pergunta que vem de casa. Exatamente. Que uma vez um amigo meu falou, a gente às vezes tem que falar o óbvio, né? Mas às vezes esquece que o pessoal não entende. Mas o vinho branco passa em madeira, e a Chardonnay principalmente. Então, quando você quer um vinho branco mais untuoso, vamos dizer assim, com toques mais lácteos, de manteiga, de caramelo, de baunilha, para de repente até pegar um bacalhau com natas, por exemplo, que é um prato mais, né, pesado, vamos dizer assim. Você sabe que eu tenho um amigo, Pita, o Marcelo, ele adora bacalhau com natas. Cara, então ele tem que tomar é doente por isso. Pega um Chardonnay chileno que passou em madeira, que ele vai... Vou dar dica para ele. Ele vai assistir com toda certeza. Mas continue o que você estava falando sobre o carvalho. Você tem a Chardonnay que tem outros estilos, né? A Chardonnay te dá essa facilidade. Divide o protagonismo com a Sauvignon Blanc, que raramente passa em madeira, muito raro. E depois, hoje no Chile, você tem algumas coisas muito interessantes nesses vales. Você tem a Semillon e tem a Riesling. A Riesling está indo muito bem no Vale do Casablanca. Você acha que tem relação? Eu também, nós vamos em outros programas falar sobre isso, mas a geografia das uvas, se é que está correto falar isso, está mudando no planeta por causa das mudanças climáticas. E aí vem a pergunta. Isso também já está afetando a produção de vinhos aqui na América? Quer dizer, aquela região que era fria pra caramba, hoje já não é mais fria. Aquela uva que era plantada, hoje talvez uma outra uva deva ser plantada. Queria que você comentasse sobre isso, porque já que a gente falou de região... O que tá mais impactando é na safra mesmo, entendeu? Sim. Ainda de mudança de variedade ou de mudança de local de plantio, nem tanto ainda. Tá? Agora, tanto no Chile como na Argentina, você tem facilidade de mudar, você tem facilidade de subir, né? Então, se você subir o Andes ou subir lá no Vale do Uco, por exemplo, na Argentina, a tua altitude vai te trazer frescor, entendeu? Então, o pessoal começa a subir para fugir um pouco do calor. Mas você percebe muito em safra. As últimas safras, principalmente na Alemanha e na França, já sentiram o impacto já do calor. Né? Sabe uma pergunta que eu acho muito interessante que você responda? Vamos imaginar que quem está assistindo não conheça de vinho, mas conhece muito de geografia. Isso eu acho Sabe legal. aonde faz frio, aonde faz calor, mas não conhece terroir. Qual é a dica que você dá para escolher um bom vinho em cima dessa informação? Olha, eu conheço tudo de geografia, eu sei a temperatura, eu sei as regiões, não é? Dá para ir com essa dica
pesquisando um vinho e chegando num... É por isso que eu gosto de gravar esse programa aí e a gente dá a dica pro pessoal. Tem bastante importância, né? O clima, a geografia. Nas aulas que a gente teve no W7, ele já começa por aí, tá? Então, o que é mais importante hoje é você entender o seguinte: para você ter uma boa uva e ter um bom vinho, você precisa de amplitude térmica. Essa é a dica. Noites frias, dias quentes. Exatamente. Por que a gente está fazendo no Brasil hoje na colheita de inverno? Porque a única possibilidade que a gente tem de ter isso aqui no Sudeste é no inverno. Agora, na maioria do mundo, o que você começa a imaginar? Aonde você tem uma manhã quente com sol e uma noite fria? Aí você tem que pensar o seguinte: o que te traz frescor? Pode ser a proximidade com o mar, pode ser a elevação, altitude, tá? Pode ser a latitude na parte de paralelo, você pode estar subindo, indo lá para Champagne, para a Alemanha, é frio de qualquer jeito, entendeu? Então, se você imaginar, de onde está vindo esse vinho aqui? Esse vinho está vindo do Napa Valley, né? Mas está próximo de onde? Está próximo da costa do Pacífico. Então, ali eu vou ter um vinho branco. Agora, está mais no meio, mais calor, é bom para vinho tinto, entendeu? Se o cara é bom de geografia, ele começa a imaginar que, poxa, que vinho que eu estou querendo? Um vinho mais maduro, um vinho mais alcoólico, um vinho de fruta mais madura, clima mais quente. Eu quero um vinho com mais elegância, mais frescor, mais acidez, clima mais frio. Por aí. Eu sei que nos grandes cursos, isso efetivamente, principalmente no teste às cegas para sommelier, você, pelo que você está sentindo, você vê ali características para você... esse vinho é alemão, esse vinho é português, esse vinho é espanhol, esse vinho é italiano. E isso tem muita relação, não é? Bastante. A história do clima, a história de que efetivamente a gente percebe em relação a clima, a terroir, a essas situações importantes, né? Então, por isso assim, a gente está falando de Chile, correto? Aí, o que o Chile traz para você? Ele traz muitos tipos de vale, muito terroir diferente. Então, por que a gente trouxe uma Chiral? Por que a gente fala de uma Cabernet Sauvignon? Porque se você vai parar para pensar, a Cabernet Sauvignon precisa de muito tempo para maturação. Ela é a última uva a ser colhida. Então, ela precisa o quê? De um clima seco e quente, correto? Para não ter problema de maturação. Então, onde é que você tem isso no Chile? Você tem que estar no meio. Você não pode estar nem perto dos Andes, lá da montanha gelada, e nem muito perto do Pacífico. Então, essa é uma dica de ouro. Você vai comprar um Cabernet Sauvignon chileno, pega do Vale Central, pega do Vale do Maipo. Para que você vai arriscar a pegar lá da Patagônia chilena uma Cabernet Sauvignon? Você está entendendo? A não ser que você queira ficar tomando coisa diferente, mas para você não errar, exatamente, né, aquela compra assertiva, vá na dica que, poxa, isso aqui é dica de ouro. É o que eu falo, eu sempre quis gravar um programa assim, sabe, sempre quis passar, porque eu sempre passei para os meus amigos, para a minha família, o seguinte: poxa, você está dando valor ao seu dinheiro, certo? Você está comprando uma garrafa, primeiro que você não bebe sozinho o vinho, né? Você realmente bebe com alguém, com uma pessoa amada, com um grupo de amigos, você vai lá com todo prazer comprar uma bela garrafa de vinho, você vai errar? Então, peraí, já que você não vai errar, vai com essas dicas, entendeu? Quando você já é expert, você já tem muita bagagem, você fala, não, eu vou tentar alguma coisa diferente, aí tudo bem. Mas se não, vai numa dica assim, eu vou pegar um Cabernet Sauvignon, ou vou pegar uma Carmener de um bom produtor, que você sabe que é um produtor de Carmener, é tudo que a gente vai passar para eles, como hoje. Vai pegar um vinho branco chileno, uma Sauvignon Blanc, que é a uva muito boa do Chile, Vale Frio, Vale do Curicó, Vale do Biobío, Casablanca, Lleida, perto do Pacífico. Você não vai errar, muito difícil. Vitor, eu degustei aqui um vinho maravilhoso. Parabéns pela escolha. Obrigado. Fica a dica. Só puxa a garrafa aqui um pouquinho. Então, esse é o Farmos Reserva. Aqui tem reserva, não é reservado. Não é? Olha aqui, ó. Vou levantar aqui, tá? Farmos Reserva, Sauvignon Blanc. Vale vinho maravilhoso. Muito bom. Um vinho maravilhoso. É do Vale Central. Não, esse é Vale do Curicó. Vale Central é o espaço grandão, vamos dizer, né? E lá você tem uma sub-região chamada Vale do Curicó, que já é indo mais para o Pacífico. Esse é um produtor, assim, no Chile você encontra bastante isso, sabe? Você tem grandes produtores, o que eles fazem? Ele tem um terreno próximo do Pacífico, aí você tem um mais no Vale Central, entendeu? E aí ele planta naquele terreno a melhor variedade para aquele lugar. Então, com isso, ele tem, nessa mesma empresa, por exemplo, que a gente está falando aqui da Farmos, da família Siegel, você tem um belo Sauvignon Blanc, só que ele vem de onde? Ele vem de mais próximo do Pacífico.
Então, para encerrar esse programa, vamos a mais um tintim, mais um brinde. Obrigado. Brinde a você, que mais uma vez nos deu o prazer da audiência em mais um Falando de Vinho. Até a próxima. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante.